Cara, primeiro abordar a questão do homem negro sobre a autoaceitação. É uma verdade isso, tá? Existe uma internalização, sim, do preconceito, do racismo, do próprio homem negro com ele, da pessoa negra, né, da comunidade afro-brasileira. Eu acho, falando a nível Brasil, sim, né? Muito também por causa da influência midiática, né? Aquela questão sempre de mostrar um padrão eurocêntrico, sempre foi, desde que a gente começa a entender como se entender como sociedade, sempre foi o padrão eurocêntrico, um padrão de beleza, né? Então aquele perfis assim é muito, né, europeu, né? E aquela coisa muito fora da curva, principalmente da área escandinava. E por favor, não estou falando aqui para criar racismo reverso nem ódio a nenhum grupo específico, tá? E isso também acabou gerando uma certa sensação no homem negro de inferiorização. Estou falando do homem negro como um todo. Prova disso, né, que uma das características que a gente vê muito, né, é o padrão, muitas das vezes, de escolha do homem negro, né, principalmente quando se trata de relacionamentos, são mulheres brancas, né, de modo geral, né. Então são mulheres brancas ou acaba assim, escolhe também mulheres negras, mas se você for observar sempre com a mulher negra padrão, né, aquela do cabelão cacheado, né, o corpão escultural, né, então, e principalmente que eu observo muito às vezes é com perfis ou traços eurocêntricos, né, traços finos, né, que eles falam, né, o nariz mais fino, boca mais fina, né, ou então quando a mulher é muito fora da curva, né, tanto fisicamente quanto em fisionomia. E isso é uma internalização que a gente acabou construindo muito pela essa coisa de ver como negativo, né? Então eu acredito, né, que o melhor caminho, primeiro, o homem negro ele precisa se autoaceitar, né? E essa autoaceitação também vem muito dele saber reconhecer a realidade dele e entender que sim, é possível ele mudar a realidade dele, mas ele entende que em termos de, vamos falar, economia, né, vida econômica, financeira, ele vai lidar com mais problemas, né, dependendo principalmente de onde ele quiser chegar. Né. Tem lugares que onde ele vai querer chegar que ele não vai lidar ou ter esse contato, né, com um tratamento um tanto, vamos dizer assim, racista, né. Eu sei que não é toda a sociedade, mas assim acaba tendo muito essa questão, sim, ela tá ali, né? E eu já te falei isso lá atrás, há muito tempo que eu falei que aqui, né? Eu estava não discutindo com um amigo, mas eu conversei com ele, expressei assim um pouco dos meus pontos de vista e ele falou, cara, o problema também é que tem que entender que realmente o preconceito racial e social eles estão entrelaçados, né? Então, normalmente você imagina que você coloca duas pessoas negras duas pessoas negras, não, um homem negro, um homem branco, enfim, né, numa sala e vamos dizer que esse homem negro ele por exemplo, um juiz e o cara branco, tá? Ele trabalha como office boy, né? Mas o cara branco ele tem aquele perfil eurocêntrico ou que está mais dentro do perfil. Se você pergunta para uma pessoa, normalmente assim vou botar de 5 pessoas, a tendência é que 3 ou 4 vão dizer que o juiz seria o cara branco e não o cara negro. O cara negro seria o office boy, talvez uma pessoa ali diria que o cara negro seria o juiz e o cara branco o office boy, né? Talvez por dois motivos, ou por uma questão daquilo que eu falo, principalmente demonstração de virtude,
que isso é mais inerente às mulheres. A mulher, né, no caso, eu vou entrar mais na frente nesse assunto, mas eu digo já, desde já, que a mulher em si, ela só fala o que ela realmente pensa quando ela está em ambiente favorável ou um ambiente que ela pode se expressar o que ela realmente pensa sem ser taxado, sem ser cancelado, né? E normalmente o homem, ele, quando ele tem uma visão mais aberta, mais pensada, ele normalmente vai entender que a sociedade está mudando e pode ser algo um pouco ainda raro, mas pode ter sim um cara negro que é um juiz e o cara branco ser uma pessoa, um trabalhador dentro ali do assalariado, que não é nenhum demérito. Mas isso também é muito daquela percepção que se existe da sociedade e que foi construída ao longo do tempo, né, na sociedade brasileira, né? Então, a primeira coisa que eu falo é o você se aceitar na sua fisionomia, saber e perceber o que você entende que precisa mudar, seja fisicamente, mentalmente, nas suas concepções espirituais, na sua fé, seja qual ela for, ou se você não tem uma fé, né, se você não crê em nada, na sua percepção interna, né, sem ter medo, entender quem você é e não ter vergonha disso. Então eu vejo que o primeiro ponto é o problema da autoaceitação. E eu vejo que muitos caras negros acabam. Uma coisa é você chegar e falar, cara, eu tive essas experiências e passei por isso. Outra coisa são caras que simplesmente endossam aquele preconceito ali em todo tempo. E aí é algo que eu falo e vou falar como também na área de relacionamentos, que também tem muito a ver com a região de onde você vive. Então, cara, é muito subjetivo, né? Vai ter também questões em que ambientes, locais, estados, bairros vão influenciar, sim, talvez numa questão assim mais de acepção, mais de um contexto geral, entre aspas. O homem negro ele percebe que ele não está dentro daquele padrão e ele sente aquilo ali, mas é aquilo. Alguns externam aquilo, né? Seja através de militância ou como eu, assim, um cara que enxerga a realidade, né? Não nego a realidade, principalmente por questões políticas, ideológicas, igual a gente vê alguns exemplos aí na política de caras que falam, mas o racismo é por causa disso, mas o preconceito é por causa disso, é mimimi. Cara, não tem como a gente negar o passado com tudo que está aí, né? Então, quando eu vejo principalmente vamos dizer assim, um irmão de cor relativizar essas situações que o negro passou, até mesmo porque é histórica, né? Quando teve ali a abolição, né? A pessoa negra, ela ficou ali à mercê, ela não teve nenhum tipo de recurso para tentar começar a vida dela. E isso também causou, principalmente, criação de favela, criação de desigualdade social, que ficou entrelaçada e atribuída à pessoa negra, e aí isso foi uma construção social que veio ao longo do tempo, né? Com isso acabou, não justifica você fazer coisas erradas, mas com isso acabou que algumas pessoas realmente viveram na miséria, outros não conseguiram nem passar adiante seus genes, e outras pessoas acabaram caindo na marginalidade, porque quando teve a abolição legal, né? Botou um fim à escravidão, que era uma coisa totalmente desumana, e ainda existe no mundo, tá? De um modo geral, mas como que eles iam se sustentar? Então, ali também ficou meio que implícito que, na verdade, na minha opinião, não quer dizer que é a verdade, é que, tipo assim, só fizeram aquilo porque para não ficar feio o próprio Brasil. Na minha humilde opinião, teve sim questões ali éticas, morais, religiosas, né, filosóficas também, mas se você faz um estudo mais frio, você vê que era tipo, não, para não ficar feio, para dizer que o Brasil é o único país escravagista oficialmente no mundo, né? A Princesa Isabel ali, que ela é colocada muito como uma heroína, mas isso também divide opiniões, essa questão. Se ela
se ela não foi obrigada a isso, ou ela se sentiu pressionada por ver, ou se realmente foi uma questão ética dela, ela entendeu que isso não era certo, enfim, é muito difícil chegar num consenso. Então, o cara negro ele tem que ter esse entendimento que ele tem que se aceitar sim. Volto a dizer mais uma vez isso. Ele tem que se aceitar e se ele crê, né, tem uma crença, entender que até nisso tem algum propósito, talvez divino, algum propósito assim de uma força superior, né, com ele, né? Isso também tem a ver muito com a sua própria personalidade. Então, não, eu defendo que o homem não pode ficar se inferiorizando. Isso não quer dizer que você tem que ser um cara arrogante, mas você também não pode se inferiorizar, principalmente se você tiver todos os recursos em pé de igualdade. E eu falo o seguinte: primeiro, antes da gente reclamar de racismo, a gente tem que ir lá e tentar. E se nós vemos que existe sim um padrão de escolha ali, aí sim a gente pode bater nessa tecla, que é aquilo que chamam de racismo estrutural, né? Que eles falam, né? Ah, racismo estrutural, racismo velado, racismo não sei o quê. Mas também até isso, como volto a dizer, também é algo que tem que ser discutido com calma, que são assuntos espinhosos. O segundo ponto, cara, é a questão do relacionamento, né? Eu digo particularmente que em cima dessas escolhas e construções sociais, o homem, de um modo geral, ele não tem, eu vejo que ele não tem, vou dizer assim, preconceito. O cara, o homem, ele normalmente ele quer aquilo, ele quer uma mulher que, vou falar rasgado, que seja bonita, seja gostosa, e se ele tem uma pretensão de construir família, que esteja num período principalmente de fertilidade, não é? Né, eu já tenho um histórico mesmo de ser uma mulher fértil. Eu não estou nem entrando no assunto se a mãe é solteira ou se não é, de carrossel, né? O assunto é mesmo falar assim, da minha percepção de como o homem negro, a solidão do homem negro acontece, né? E eu vou falar dessa questão de solidão também nesse segundo tópico, que é a questão de relacionamentos. Na verdade, cara, a percepção que eu tenho, assim, em termos de mulher, ela é realmente a questão de beleza, eu vou falar assim, a nível Rio de Janeiro. Ela é subjetiva, né? E tudo que é diferente ao mesmo tempo é bonito, chama muito mais atenção. Aí, no caso, você é da Bahia, né? Eu acho que acredito que seja como quase praticamente aqui no Brasil, né? No Rio de Janeiro, né? Eu falo que Rio de Janeiro e Bahia são quase que estados irmãos, né? Que é o seguinte: o negro, a mulher negra é algo meio que já natural, inerente, é algo natural, é diferente. Então, normalmente, para um cara negro se destacar, principalmente em relacionamento, ele realmente vai ter que ser fora da curva, em termos de aparência, de físico, né? Fisionomia física, aparência, né? O rosto, e o plus que vai dar, o peso extra que vai dar, sim, a questão econômica do cara, questão financeira, né? Estilo de vida, como é que tá o cara financeiramente falando, tá? Isso vai pesar sim na hora da escolha, com toda certeza, falo isso sem medo. E aí entra uma questão sobre as mulheres, que é uma percepção que eu tenho, que é a seguinte: muitas mulheres, ou um certo número até considerável a nível Rio de Janeiro, até gostam sim de homens negros. Eu não nego isso, né? A mulher, ela, como eu falo, a mulher ela tem uma. Se ela tiver um espaço que ela está confortável, ela vai falar o que ela pensa. E às vezes o que ela pensa talvez não seja muito saudável para um homem negro ouvir, né? Porque acaba diminuindo e acaba ferindo sim ele. Mas a mulher tem um comportamento mais eugenista, cara, isso eu admito, né? Prova disso que a mulher dificilmente fala o que ela realmente pensa, né? Ela não fala, porque ela tem medo do cancelamento. Então, cara, existe sim uma eugenia assim feminina. Então, realmente assim, os negros, vamos dizer assim, que vão conseguir passar seus genes para frente, vai ser aqueles caras que tiverem um destaque, principalmente genético, né? Aquele cara alto, forte,
corpo mais escultural ou trabalhado, e principalmente se ele tiver uma estrutura financeira boa. Eu vejo dessa forma, né? O cara, até o cara negro ele vai ter que estar dentro dos três padrões, né? Ou ele vai ter que ter ele vai ter que ter no mínimo né, no caso. Mas tratando de relacionamento, eu acho que ele vai ter que ter pelo menos 2 de 3, que seriam o quê? A aparência, que envolve a genética, biotipo e tal. O status, né? Como que é a influência desse cara na sociedade, na vizinhança, no bairro, na religião dele, né? Como ele é visto e a questão financeira. E a mulher, ela tem sim essa atração pelo poder também, né? Se ela vê que o cara tem influência, tem status, aquilo ali dá um peso extra de modo geral. Então, o que é difícil da gente ver pessoas negras assim na nossa realidade dentro disso. Então, a mulher, normalmente, ela vai falar que é muito subjetivo, que no coração ninguém manda, que ela vai citar muitas exceções de amor genuíno. Ela nunca cita regra, né? Eu vejo isso muito na mulher. Ela nunca cita regra. Eu acho que só além da mulher quem fica citando exceção para dizer que é regra, ou é o cara que ele é muito alinhado com a esquerda, aí ele quer pegar exceções assim, de cara que vem do morro, da dificuldade, venceu na vida e casou com uma preta, né, que é o casal preto e eles são lindos e tudo mais, né? E no caso do conservador, ele quer pegar aquela questão do amor genuíno, pautado sim com uma concepção bíblica. Até mesmo porque o que rege o Ocidente, em toda linha de pensamento, se você observar, é uma perspectiva também muito enraizada em conceitos judaico-cristãos. Então, o cara de direita ele vai dizer que existe sim um amor genuíno e tal, e o amor genuíno ele está muito acima de concepções de cor e tal, e tal, e tal, e tal. Mas eu particularmente acho que isso tudo é balela e conversa fiada, é só para, como eu disse, é virtude, né? Mostrar virtude para poder não negativar aquela percepção social ali, percepção de crença. Então, por fim, acaba tendo sim uma eugenia por parte da mulher e normalmente eu observo que a mulher, ela até, como eu falo, né, ela até gosta do pretinho, mas se o pretinho não tiver ali dentro daquilo que ela está buscando, que assim como a mulher tem esses três padrões são associados ao homem, a mulher ela quer estabilidade, né? Ela quer estabilidade, segurança e provisão. Então, para o cara estar dentro da escolha dela, ele tem que ter a aparência, o status e a segurança financeira, que acaba sendo linkada, né, a segurança financeira à estabilidade e à provisão, e o status, né, e também a genética acaba sendo linkada à provisão. Então a mulher ela pega 3 pontos que ela entende como crucial, e isso é uma coisa até involuntária do pensamento da mulher, né, que é uma coisa, né, vamos dizer assim, genética do ser humano, né? Ele tem gatilhos ali que ele entende que é o correto e ela linka ao que ela busca, né? Então ela tem o que ela quer, né? E se estiver ligado às necessidades básicas da mulher, ela entende que seria a coisa perfeita a se fazer, né? E aí nisso ela também acaba tendo também de boa a questão de ter filhos com esse cara negro. E aí eu observo muito nisso, que no fim das contas a escolha da mulher acaba sempre um cara padrão, né? Branco, eurocêntrico, né? Eu vejo isso até mesmo nas mulheres negras e, cara, eu concordo de certa forma que a mulher negra ela é muito mais palmiteira que o homem. Porque o homem é aquilo, como eu falei, ele quer uma mulher gostosa, que seja bonita e seja numa janela de fertilidade, se ele quiser formar família, né? Então, assim, a mulher já não, ela já tem já aquele mais padrão de escolha e ela normalmente ela se molda muito pela mídia, pela sociedade, né? Prova disso que é o que eu já te falei, e outros criadores de conteúdos falam que o Instagram ele é a pornografia da mulher, né? O Instagram, as redes sociais, principalmente Instagram, TikTok, o Facebook nem tanto hoje em dia, mas o Instagram, cara, e o TikTok, o Quai, eles são realmente a pornografia da mulher.
né? Então a mulher, ela vê aquilo ali, ela começa a idealizar, ela entende na cabeça dela que ela merece, e às vezes é uma mulher muito básica, muito simples, com um padrão de beleza, vamos dizer assim, nota 5, ela não quer o cara nota 5, ela quer o cara nota 9. Então, principalmente a mulher negra, então acaba tendo isso. E por fim, nessa questão de relacionamento, aí entra muito uma questão social, que eu vou abordar agora para o final, a questão de prole. Né? Os negros, de um certo modo, eu observo que eles têm essa questão de escolha, por ser uma escolha muito pautada e muito moldada à sociedade, essa escolha mais de pessoas eurocêntricas, também ele, de forma interna e involuntária, ele entende que se o filho dele nascer mais claro, ele entende que o filho dele não vai passar as mesmas dificuldades que ele passou. Né? Ou se o filho dele nascer, mesmo que nasça negro, mas se nascer com traços, principalmente da mãe, que normalmente vão ser traços de pessoa branca, né? Ele também não vai ter tanta dificuldade, que ele vai ter uma fisionomia mais agradável. Então tem essa questão também ali incutida. Né? Então, de certa forma, a mulher ela é muito mais eugenista, até mesmo na escolha dela. Então, ela vê que quando o cara negro é muito fora da curva, mas ele não consegue ser um cara com uma capacidade de provisão e status muito grande, ela normalmente vai ver o homem negro mais como uma questão sexual mesmo, entendeu? Uma curiosidade, né? Saber como é que é aquela sensação de ter ali um cara negro, às vezes, né? Que é bem dotado, penetrando nela, ou então para ter aquela coisa de sentir, né? Aquela pele, né? A pele preta, assim, com a dela na hora lá do ato sexual. Então eu vejo também que é muito, acaba sendo assim, o cara negro ele acaba sendo preterido, e não só em termos financeiros, mas também em termos relacionamento, porque a mulher ela vai sempre escolher o padrão, e ela entende internamente que se ela escolher um homem padrão, ela não vai sofrer tanto e ela não vai sentir tanta resistência da sociedade, principalmente quando a família já tem esse comportamento, mesmo que interno, mesmo que não seja de por mal, que já tem um padrão de escolha de homem, a mulher acaba tendo aquele moldada naquele padrão. Então é muito difícil. É muito difícil. Eu reconheço assim hoje que eu tô mudando, tentando fazer sempre esforço para mudar um pouco a minha visão, mas no relacionamento, relacionamento, eu acho que é muito mais complicado para o homem negro do que mercado de trabalho, né? Que é o próximo tema para eu finalizar. Eu acho que é muito mais complicado. Eu acho que o mercado de trabalho para o cara negro, eu acho que se ele fazer o esforço, seja num concurso público, trabalho, eu acredito que ele consiga assim se encaixar e buscar uma oportunidade de emprego melhor. Mas relacionamento, eu reconheço particularmente que é muito mais difícil para o homem negro comum. Ele tem que estar inserido no estereótipo de bandidinho, de Zé Droguinha, senão ele vai passar muito aperto. Ele vai sofrer muito e ele sempre vai estar com mulheres que não gostam dele, tipo, veem nele como algo funcional, algo útil. Então, tipo assim, ele vai ter alguma coisa para oferecer, aquela mulher vai aceitar, né? Então, assim, normalmente no relacionamento, hoje, em 2025, cara, eu tenho que concordar que o homem negro, ele acaba ficando com as sobras do homem branco, né? E muitas das vezes esse cara negro é muito mais, vamos dizer assim, top do que o homem branco, mas como o homem branco, ele tem esse fator étnico, ele vai ficar com a mulher mais bonita, mesmo que a mulher mais bonita goste muito mais de você, ela vai por uma questão social, econômica, de status, né? E a penetração social vai falar mais alto, ela vai ficar com um cara branco, né? Então, o homem negro, ele realmente, desculpa usar a expressão, ele fica com as sobras ou com o rebote, né, do homem branco. Por fim, da questão econômica, cara, a gente já sabe que é difícil entrar no mercado de trabalho e é subjetivo, então, de certa forma, em alguns casos existe um pseudo, sim, racismo estrutural, né? Mas não é uma coisa tão latente. Eu acredito que hoje acho que nós, assim, os homens estão buscando melhor seu espaço, mas o mercado está muito difícil, o mercado realmente está inclinado para o feminino. Eu falo disso porque eu vejo assim, tanto em concurso público quanto em mercado assim de posições mais altas, você vê que tem muito mais mulheres. Isso também é o advento do acesso à mulher ao ensino superior também,
né? Então fica muito mais fácil, até mesmo porque o homem ele já é condicionado a sair de casa o quanto antes, né? Então, quanto antes ele começar a ter a independência financeira, mais rápido ele vai ter que sair de dentro de casa. Isso era uma concepção que existia. Hoje já não existe tanto, né? Hoje, principalmente pela realidade econômica do Brasil, você tem que estar muito fora da curva. Você, na minha opinião, você está ganhando um bom salário para você ter como numa situação ou comprar uma casa ou ter condições de pagar o aluguel, fazer as compras do mês, pagar as despesas do mês e ainda sobrar um dinheiro para você fazer alguma coisa e economizar também. Então, hoje em dia já não está tão assim essa exigência, mas isso também é outro fator que pesa principalmente no relacionamento. Mas em termo econômico, acredito que se o cara estudar, se ele se dedicar, ele consegue sim. Eu acredito ainda que ainda, né, felizmente, infelizmente, ainda as melhores oportunidades de uma mobilidade econômica para o homem negro é concurso, né? É o concurso. E em segundo lugar, eu coloco a mudança de país, ou primeiro de país. Eu acho que a primeira mudança deveria ser mais considerada de país. Apesar que ele vai sofrer um preconceito lá fora, mas acho que é questão de dinheiro, parece que as oportunidades vão ser melhor. E por fim eu coloco a CLT. Eu não consigo colocar a CLT como uma primeira opção, principalmente se o cara negro não tiver muito estudo, né? O estudo, por mais que pareça absurdo, ele ainda conta, principalmente se você estiver almejando cargos altos, oportunidades melhores. Então, o homem negro ele vai ter que entender que se ele está pensando em uma mobilidade social, ele tem que ter uma coisa na cabeça. A primeira coisa, ele tem que construir patrimônio para ele se sustentar. Ele não pode e precisa tirar da cabeça essa concepção de tudo ser focado em prol do feminino. Isso tem que ser tirado da cabeça do homem de um modo geral. Essa coisa de tudo ser focado como a mulher ser um objetivo final, isso aí tá deixando muito cara bitolado, principalmente o cara negro, tá? Ele tá ficando extremamente bitolado, né? Porque ele tem que tratar de uma certa forma como eu mandei uma mensagem para você, né? Se a mulher já quer te medir pelo quanto você ganha, trate ela como um produto que você quer consumir e em algum momento você vai descartar. Eu vejo dessa forma, eu trabalho com a questão da dualidade, que a vida é uma via de mão dupla. Se você é tratado como um produto, trate a pessoa como um produto, né? Se você é tratado como um ser humano, trate a pessoa como um ser humano. Então, assim, você tem que dar para a pessoa aquilo que ela te dá. Esse é um outro problema que o homem negro e o homem de modo geral erra, né? Esse negócio de ficar dando algo que a pessoa vai te dar o mínimo. Tem que parar, é outra coisa que tem que parar, mas eu acho que nunca vai acabar porque o Brasil em si ele é muito ginástico, né? Ele é muito ginístico. E como eu te falei sobre a questão do carnaval, né? O termo de relacionamento brasileiro aqui ele é mais defensivo, né? Ele não é o igual assim de ficar se atirando, né? Ele só fica se atirando se ele estiver inserido na narrativa ou no perfil ali dentro da sua etnia ou da sua realidade social. Mas é isso. Então é preciso ter aceitação. É preciso entender como sim funciona um pouco o mercado de relacionamento. E, cara, está tudo bem quanto a isso, não ficar se diminuindo e falar assim, eu nunca vou arrumar alguém. Cara, infelizmente eu vou te falar, eu sou cristão, mas eu vou te falar de modo geral, cara. Se o mercado só te oferece sexo casual e você tá numa carência sexual, principalmente, trabalha com aquilo que o mercado te oferece. Agora, se você quer um relacionamento, é aquilo que eu falei, você vai acabar ficando com um rebote. E aí é aquilo que eu vejo muito dos caras, mano. O cara é o cara com a mulher já com carrossel, com alta quilometragem, é mãe solteira, normalmente é mãe solteira de dois filhos, né? De dois filhos, né? E aí, se ela é bonita, ele ainda sofre mais, porque aquela mulher, na verdade, tá usando ele de trampolim. Dificilmente que a mulher vai gostar dele. É aquela regra, cara. Se a mulher não tivesse filho, se a mulher não tivesse quilometragem alta, ela dificilmente ficaria com o cara, principalmente com um cara negro. Então, se ela vê que só tem aquele cara negro, ela ainda vai. É utilitarismo, cara. Não tem o que falar. E, por fim, outra coisa que eu também vejo é o lance da mulher madura. Tipo, é muito cara negro, jovem, até os seus 30 anos, assumindo mulher de tipo 45, 46, 50, 55 anos, e às vezes a mulher
cara, tipo, ela não é a MILF, né, como a gente fala, né? Ela é uma mulher mediana, então isso também mostra também muita carência do homem negro por uma questão de se sentir amado, né? Outra coisa que o homem negro tem que primeiro se amar, né? Se amar, gostar de si mesmo, porque senão se ele não gosta de si mesmo, não investe nele mesmo, quem é que vai investir? Então é dessa forma que eu vejo, cara. Precisa ter uma autoaceitação, precisa entender como funciona e saber lidar com isso, né, a área de relacionamento, e entender que o mercado financeiro ele vai ser difícil, mas ele é possível sim. Eu acho que ele é mais fácil de tancar do que o relacionamento. Né? Então é preciso assim, o homem tem que se valorizar, cara. O homem negro ele tem que se valorizar, ele tem que entender que ele vai onde ele quiser chegar. Ele vai lidar com o racismo, ele vai lidar com ser preterido pelas mulheres, muito mais do que o cara branco, ele vai ser observado como alguém inferior. É muito triste tudo isso, mas é algo que ele tem que saber que aquilo vai estar sempre esperando ele todo santo dia quando ele levantar da cama. Então, eu acho que é a questão de se valorizar e tratar as coisas boas assim, né, como consequência, né, entender que tudo vem com o tempo. E, cara, outra coisa que falta, principalmente para a gente tem que buscar mais referência. Referência tanto masculina e referência masculina negra de pessoas que venceram. A gente tem boas referências nas redes sociais, sim, mas eu ainda vejo que quando se trata da direita, ainda é aquela questão do homem branco, e aí o cara negro ele bota na cabeça dele que basta ele querer, basta ele correr atrás, e não é assim, né? E a questão da esquerda, os exemplos são muito ruins, são muito exemplos mais de militância. Então, para nós que somos, vamos dizer assim, cabeças mais despertas, é complicado. Aí, às vezes, a gente mesmo que vai ter que se tornar a referência e a inspiração, né, cara? Se tornar o exemplo de que é possível, sim, você mudar, vamos dizer assim, mudar o seu destino, basta você fazer por onde.